Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pelo pastor Álvaro Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Recentemente, conversando com um médico, que é oftalmologista, amigo até do Fernando, ele fez uma observação muito interessante, que ele disse que nos seus primórdios como médico, ele ouviu de uma paciente algo que ele guardou, pelo cuidado que ela tinha com a sua saúde. E ela usou uma metáfora muito interessante, e ele repassou essa metáfora para mim, dizendo que é o seguinte: o nosso corpo é como um carro que a gente recebe como nasce, e que vai nos acompanhar até o resto da vida, não dá para trocar de carro. Então é aquele carro que você recebe e que vai acompanhar você pelo resto da vida. E aí, é claro, como você sabe que vai precisar daquele carro, você vai cuidar dele. A gente, por exemplo, quando compra um carro e sabe que tão cedo não vai poder trocar, o que é que a gente faz? Cuida melhor ainda daquele carro, porque nós vamos precisar dele. E aí, ele mencionou, e a gente vai cuidar muito bem deste carro, porque se a gente não cuidar bem do carro, como todo carro que não é bem cuidado, vai ter problemas. Seja problema hidráulico, elétrico, problema no motor, nos pneus, vai ter problemas. E a gente precisa cuidar da nossa saúde. E é uma preocupação do ser humano na atualidade. Eu tenho essa preocupação. Eventualmente eu faço check-ups periódicos. Eu estava fazendo uma consulta com a minha médica endocrinologista, e ela falou assim: vamos fazer uma densitometria óssea. Eu falei: nunca fiz isso. Ela falou: não, é só para ver a qualidade dos seus ossos. Eu falei: gente, existe isso? E aí eu fui fazer a densitometria, voltei lá e falou: parabéns. Eu mostrei até para algumas pessoas aqui. A qualidade dos meus ossos está acima da média das pessoas que têm até 35 anos, ou seja, jovens. Se 100%, eu estou com 114%. Ou seja, a minha faixa etária, eu estou melhor que os jovens daquela faixa etária. E eu tenho sido muito feliz com tudo isso, porque graças a Deus, toda vez que eu vou aos médicos, inclusive desculpa, ele é dermatologista, ele não é oftalmologista, ele é dermatologista. Recentemente eu também fui ao oftalmologista para conferir como estavam os graus, e aí eu reclamei: doutor, estou chateado, porque 2,5 para a leitura de perto. Ele falou: meu filho, você é um abençoado, na sua faixa etária, a média é 4,25, você devia estar feliz. Eu falei: obrigado, mas o motivo é eu agradecer a Deus. Na minha ignorância eu estava achando que era muito, e ele falou que é pouquíssimo, mas há uma preocupação, a gente quer saber como é que vai o coração, a gente vai ao cardiologista. A gente quer saber como vão os hormônios, etc. Normalmente as pessoas só procuram esse profissional por causa de peso. A gente vai ao endocrinologista. Vai ver a visão, a gente vai ao oftalmologista. Vai ver a audição, vai no... muito bem. Pensei que você via no orelhogista, que isso não existe, né? Otorrinolaringologista. E é claro, quer saber do gente, vai no nefrologista, porque hoje é tudo tão especializado, tão especificado. Mas a gente quer saber: doutor, como é que vai meu coração? Não é isso que a gente pergunta? Doutor, quando você vai... Mas sabe o que eu notei? Que a gente está muito preocupado, é claro, em cuidar desse metáfora carro, que vai ser o único ao longo da vida. Está sempre preocupado assim: uma dorzinha assim, como estará o meu joelho? Uma dorzinha aqui, como estará a minha coluna? A gente quer sempre saber como vai alguma parte do nosso corpo físico. Mas a gente raramente está preocupado em fazer um check-up da nossa alma. Raramente alguém vai perguntar: como está a minha alma? Como vai a minha alma? E é sobre isso que eu quero pensar com você na mensagem desta noite, cujo tema é: como vai a sua alma? Como vai? É claro que no seu ímpeto, está numa igreja, vai muito bem, pastor. E aí eu pergunto: será mesmo? Todo mundo chega no médico saudável, até que vai fazer os exames e começa a descobrir: eu não sabia que tinha isso, eu não sabia que tinha aquilo. Muito mais importante do que esse corpo físico, que vai perecer um dia, vai se decompor e vai virar pó, salvo se Jesus Cristo vier antes, nós fomos arrebatados. Muito mais importante do que a nossa saúde física, que é fundamental, é a nossa saúde espiritual, é a saúde da nossa alma, porque essa alma, ela é eterna.
E eu quero ler tão somente um versículo que está ali na terceira carta que João escreveu, no capítulo 1, versículo 2. E diz assim: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Esse versículo, queridos, é muito forte, porque ele está dizendo o seguinte: da forma que a sua alma estiver, todas as outras coisas relacionadas a você estarão. Se a sua alma estiver bem na presença de Deus, todas as demais coisas, inclusive a sua saúde, e tudo vai correr bem. Mas se a sua alma estiver debilitada, se a sua alma estiver doente, as coisas terão um outro resultado. Mas eu queria pensar com vocês sobre essa carta, pelo menos sobre esses 2 primeiros versículos que o apóstolo João escreveu para Gaio. João, o autor da carta. João, ele aparece na Bíblia quando convidado por Jesus Cristo, juntamente com seu irmão. E ele é chamado na Bíblia, queridos, do apóstolo do amor. Quando ele escreveu essa carta aqui, ele já tinha uma certa idade. Todos nós que frequentamos seminários sabemos que João foi o último apóstolo a morrer. Morreu quase no final do século I. E que ele é o autor do Evangelho de João, das 3 cartas de João, que ele é o autor também do livro do Apocalipse. Esse João que escreve aqui, ele é, agora sim, um homem transbordante de amor. É conhecido como o apóstolo, o discípulo do amor. E ele é tão carinhoso, tão afetuoso naquilo que ele escreve, que a gente sente realmente o transbordar do amor que havia nele. Ele é conhecido na Bíblia como o discípulo a quem Jesus amava. João, ele mesmo escreve no seu Evangelho, no capítulo 13, versículos de 21 a 23, dizendo assim: isso aconteceu na ceia. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam um para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Todos nós que lemos a Bíblia sabemos que naquele círculo de 12 apóstolos, Jesus tinha 3 apóstolos dos quais ele era mais próximo, mais íntimo: Pedro, Tiago e João, que estiveram presentes com Jesus Cristo em momentos muito importantes que a Bíblia narra, seja a transfiguração, seja a cura da filha de Jairo, enfim, seja os milagres, eles sempre estiveram presentes ali. E João, ele era um homem que inicialmente não tinha muito a ver com amor, não. Tanto é que a Bíblia diz que ele e seu irmão eram chamados de Boanerges. Marcos 3,17 diz assim: Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais Jesus é que deu o nome a eles, de Boanerges, que significa filhos do trovão. Meu querido, se alguém é filho do trovão, quietinho é que ele não é, calminho muito menos. João, inicialmente, era um cara tremendamente intempestuoso, era um cara de soluções fulminantes, literalmente de soluções fulminantes, que estavam distantes bastante o suficiente dessa questão do amor. Um exemplo disso está lá em Lucas 9, capítulo 9, versículos 54 e 55. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Isso não é atitude de quem é o apóstolo do amor. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Isso mostra para mim e para você que ao longo da existência de João, na sua convivência com Jesus, ele foi deixando essa forma tão iracunda que ele tinha de reagir. Veja bem, quer que eu acabe com ele? Se eu peço fogo do céu e fulmina todo mundo. E Jesus: mas eu não vim para destruir.
E ele foi sendo transformado a ponto de Jesus na cruz do Calvário, porque ele era o único também, João, o único apóstolo aos pés da cruz. Os outros queridos estavam todos escondidos, com medo de ter o mesmo fim que Jesus Cristo. Só João estava ali. E Jesus entregou a sua mãe aos cuidados de João, que cuidou dela até o fim da vida de Maria. O fato é que ele não atravessou a vida da mesma forma. Tem muito crente que se converte, os anos passam, o caráter dele é o mesmo, o temperamento é o mesmo, as atitudes são as mesmas. Começou o Boanerges, vai Boanerges até o fim. Se converteu fofoqueiro, vai morrer fofoqueiro. Se converteu linguarudo, continua falando da vida ali, se metendo onde não é chamado. Se converteu aquela pessoa literalmente que responde a tudo, sobe nas tamancas, como as pessoas gostam de dizer, e morre assim. Não é para isso que o Evangelho deve entrar na nossa vida. O Evangelho precisa entrar na nossa vida para fazer o que fez na vida de João. De um Boanerges que se tornou literalmente o apóstolo do amor, porque ele entendeu o Evangelho e permitiu que esse Evangelho o transformasse. Não basta conhecer o Evangelho tem que produzir transformação, mudança. Mudança na nossa vida, mudança no nosso temperamento, mudança no nosso caráter, mudança na nossa família, mudança no nosso trabalho. As pessoas precisam ver esse Evangelho que nós falamos, refletidos em nós. Queridos, o Evangelho, ele não é uma teoria a ser apresentada, ele é uma prática a ser vivida e transforma. Na medida em que nós permitimos que ele atue como agente transformador através do Espírito Santo em nossas vidas. Se você conhece uma pessoa, aquela pessoa, sou crente, você diz, mas essa pessoa é a mesma que eu conheci antes, agora só mudou de religião. Evangelho não é religião. Evangelho é prática de vida. Evangelho é comunhão com Deus através da sua palavra. Evangelho é a gente tirar as letras dessas páginas e fazê-las saltar para o nosso cotidiano. E foi isso que João fez. Eu fico pensando na transformação dos discípulos. Eu fico pensando em Pedro, quem era Pedro, e no que o atuar do Espírito Santo fez com ele e o transformou. E por que nós resistimos a essas transformações? Por que nós queremos continuar sendo os velhos homens, quando o Evangelho nos traz novidade de vida? Quando nós nos convertemos, nós precisamos mudar nossos pensamentos, nossos desejos, as nossas prioridades, aquilo que era importante já não é mais. A gente precisa mudar a nossa forma de atuação. Então, eu quero que você pense em primeiro lugar, que esse João que escreveu para falar a respeito da alma, era alguém que entendia de alma. Ele não era um leigo, ele não estava falando por teoria, ele estava falando por prática. Porque é muito triste, queridos, você conversar com uma pessoa que fala por teoria. Aí no final diz assim, porque a teoria na prática é outra. Ou então, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Está cheio de crente assim. Faço o que eu digo, mas não faço. Eu nunca disse isso, mas não precisa dizer. As pessoas mostram isso. Querem evangelizar uma pessoa, e quanto mais ela evangeliza aquela pessoa, mais aquela pessoa se distancia de Deus, porque conhece aquela pessoa no agir, no cotidiano, e fala assim, se é isso, é ser crente, eu não quero não. E eu já ouvi pessoas falando assim, se meu pai, se é isso que é ser crente, eu não quero ser crente, se é minha avó, se é isso que eu não quero, meu amigo, não quero. Porque ele era tão ruim, parece que o pior ainda. E o Evangelho é transformador. João, o homem que falou que queria pedir fogo do céu para destruir as pessoas, agora estava preocupado com a alma das pessoas para preservá-las e levá-las a Deus. E você? Está mais para filho de Boanerges ou está mais para apóstolo do amor? A gente que escolhe. Você está mais para aquela pessoa que foi chamada para o Evangelho, para a atuação do Espírito Santo na sua vida, mas que se manteve hermético e não permite uma transformação? O linguajar é o mesmo, às vezes continua chulo da mesma forma. Eu não consigo entender. Uma pessoa que se converte e continua contando as mesmas piadas que contava imorais, que contava antes, ou frequentando os mesmos ambientes que frequentava antes. Qual é a transformação que existe nisso? Qual é a mudança que houve? Uma mudança tão somente teórica. Nós estamos falando com um homem que era apóstolo e que foi transformado. Jesus Cristo transforma aqueles que se permitem ser transformados. Mas ele escreveu essa carta para um cara chamado Gaio. E não é Gaio de gaiato não, antes que vocês pensem nisso. Quem foi Gaio?
Quem foi Gaio? 3 João, capítulo 1, versículo 1, é claro, diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Quem era o presbítero? João. E presbítero é pastor. Então João, na sua idade mais avançada, era um pastor que cuidava de igrejas, que supervisionava as igrejas que estavam latentes, que estavam surgindo, a chamada a igreja primitiva. Mas ele escreve essa carta ao amado Gaio, a quem ama de verdade. Você já disse que era amado, mas ele reforça a importância que João passou a dar ao amor. Não é? As pessoas hoje assim, mulher principalmente, né? Amada. Você chega para comprar uma roupa, aí a vendedora vem: amada, o que é que você deseja? Amada, você nem conhece quem é. Isso é a vulgarização do amor. As pessoas hoje vivem uma espécie de amor que não é bíblico. É um amor que está mais para Cinderela, Branca de Neve, porque os contos de fada trouxeram a uma falsa idealização do amor, uma falsa romantização do amor. Há uma falsa romantização do amor. Aquela história: se eu beijo meu marido, eu não vejo passarinho cantando, então ele não beija bem. Deixa cair uma pedra na sua cabeça, você vai ver passarinho, estrela, vai ver tudo, e não significa beijo. Estou esperando um príncipe encantado, montado num cavalo. É isso mesmo, independente da idade. Quer casar? Estou esperando meu príncipe encantado. Por favor, esteja esperando o seu homem de Deus, esteja esperando a sua princesa de Deus, uma mulher de Deus. Porque Branca de Neve, Cinderela ou qualquer outra dessas aí, só existe, queridos, na ficção. E olha só, e na ficção original, a história não é nem tão bonitinha quanto o Walt Disney transformou, não. Tá? As fábulas que envolvem essas histórias, elas são muito mais macabras do que... porque as pessoas guardam a musiquinha da Disney, querem se fantasiar de princesas, como se o mundo fosse feito de princesas e de príncipes. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Mas Gaio, ele é um personagem que ele aparece citado, ele é citado por Lucas, ele é citado por Paulo, ele aparece aí na 3ª epístola de João. E uma das características dele era hospitalidade. Gaio era um homem hospitaleiro. E provavelmente Paulo estava hospedado na casa de Gaio quando escreveu lá de Corinto, né, quando ele escreveu a carta para os romanos. É muito provável isso lá por volta do ano 57. Olha só o que é que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 16, versículo 23. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhe saudações. Ser hospitaleiro, querido, a palavra hospital vem de hospedagem. Hospedagem, é você hospedar alguém. É claro que tem a ver com você receber bem as pessoas, mas não é só na sua casa, não. É em qualquer lugar. Seja na igreja, seja no trabalho, seja na sua vizinhança, seja na sua faculdade. Nós temos que ser hospitaleiros. Hoje na minha aula Confronte Mais, eu até perguntei, né? Se você morresse, qual seria a característica que as pessoas iam destacar em você? Tem muito crente que é mal encarado, brigão, chato, arrogante, pedante. E essa pessoa é uma pessoa hospitaleira? Essa é uma pessoa que atrai as pessoas para Jesus? Ou que literalmente refuta e afasta as pessoas de Jesus Cristo? Tem muito crente, literalmente, mal encarado, que vive soltando vespas, agressivo. Às vezes parece até aquela pessoa boazinha, e aí de repente, como eu falei lá, quem já assistiu os Gremlins, né, bate uma gota d'água, vira aquele monstro horrível. Tem crente que é assim, não pode estar na chuva, porque vai virar um monstro. Aparência de santo, mas sem santidade alguma. São chamados santos do pau oco. Todo mundo conhece santos do pau oco. Eram santos que eram confeccionados de pau de madeira, eram ocos para poder botar contrabando dentro. Aí embarcava como se fosse santo. Não deixa uma imagem santa, cheio de contrabando dentro. Está cheio de crente que é santo do pau oco. Aparência de santo, por dentro só tem aquilo que não deveria possuir. Nós precisamos ser hospitaleiros. Hebreus 13:2 diz assim: não se esqueçam da hospitalidade. Não se esqueçam, foi praticando a que, sem o saber, alguns acolheram
Anjos. Anjos. Gaio era querido, ele era hospitaleiro, ele atraía as pessoas. Mas presta atenção, não é aquela pessoa que se faz de simpática, não. Porque tem aquelas pessoas que são demagogas, entendeu? Fazem que são uma coisa para poder conquistar as pessoas. Ele era assim. Porque nós somos assim quando Jesus Cristo está nas nossas vidas. E aí, isso faz com que ele fosse mencionado na Bíblia e ainda mais. Aí vem João destacando o fato de que a alma de Gaio ia bem. Sua saúde vai bem, tudo vai bem com você, assim como bem vai a sua alma. As pessoas podem dizer isso de nós? Sua alma está bem? Ou nós somos aquelas pessoas mergulhadas o tempo inteiro em lamentações, resmungos, tristezas profundas. Nós somos aquelas pessoas que vamos de encontro àquilo que a palavra de Deus diz que nós devemos ser. Como é que realmente vai a nossa alma? O que é alma? O que é alma? Infelizmente, na cultura brasileira, os pais ensinam alma penada. O que é uma alma cheia de pena? O que é uma alma penada? Porque, e não é isso? Eu cresci, meus avós portugueses, mas enfim, e fala, alma penada que vai vir de madrugada, puxar tua perna, não sei do que, aquela coisa toda. O que é uma alma que está penando, que está pagando pena? Mas presta atenção, que a alma que está pagando pena está no inferno, não volta não. Não volta. Para quem tem medo de pensar, fulano morreu, vai vir me assombrar. Se estiver te assombrando, não é fulano não, é pior, é Satanás. Porque quem morreu não volta. Quem morreu não volta. Não existe purgatório. Ai, que notícia triste. Não existe purgatório. Está purgando, né? Purgante, todo mundo sabe que é remédio que purga, todo mundo sabe. Tá? Mas purgatório, não. Ele foi muito ruim, agora está purgando os pecados para depois ir para o céu. É sério isso? E Jesus morreu para quê? Se tem purgatório. Ou seja, pode fazer o que você quiser, meu filho, depois você vai passar um tempinho lá numa clínica, num spa espiritual, que vai dar um jeito na tua vida, depois vai te mandar para o céu. Porque todo mundo é assim, né? Morreu, está no céu, Deus o receba, de braços abertos. É isso que a internet só fala isso, que Deus receba você de braços abertos, que o céu agora está em festa, porque o céu agora tem mais um motivo para ter alegria. Que tanta baboseira que o ser humano fala. Quer dizer, o céu agora é alegre porque chegou fulano. Tomara que ele tenha chegado, mas eu quero lembrar que antes dele chegaram Abraão, Isaac, Jacó, tantos grandes mártires da história do Evangelho. Mas o que é alma? O que é alma? A alma é a essência do nosso ser. A alma é o que nós verdadeiramente somos. E como a gente sempre fala aqui, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, a essência do eu. Eu, na verdade, o que eu sou é a alma, o que vocês veem é o corpo. Vocês podem até falar assim, fulano é bonito, mas não significa que fulano ou fulana sendo bonito, a alma deles vai bem. Porque você está vendo o quê? O exterior. E esse exterior é só um meio da nossa alma se comunicar com o mundo. Por isso que quando a gente morre, esse exterior se decompõe. E a alma, ela é eterna. A alma, a partir do momento que nós nascemos, a alma, ela é eterna. Sentimentos, emoções, pensamentos, a essência do nosso eu. Então, se a alma é o nosso verdadeiro ser humano, é a nossa essência, e se a alma, pensamentos, emoções e sentimentos, preste atenção. A mente não é o cérebro físico não, porque vocês sabem, né? Quando Einstein morreu, o cara que fez a autópsia roubou o cérebro do Einstein, literalmente, o médico roubou, não tinha autorização de ninguém, roubou, porque vou estudar e vou descobrir, porque esse cara era um gênio. Foi processado, foi preso, foi solto, depois até a ciência resolveu pegar aquele cérebro que ele tinha roubado na autópsia e foi estudar e descobriu o seguinte, é um cérebro comum, é até pequeno. E aí chegaram à conclusão que a física do cérebro não era a razão da inteligência daquele cara. E não serviu para nada. Então quando eu estou falando de mente, eu não estou falando de massa encefálica não, queridos. Estou falando da mente, que é a nossa razão. Intelecto, pensamentos, o nosso lógico. Quando eu falo de sentimentos, eu falo de quê? De emoção. E quais são as nossas emoções, sentimentos? Medo, coragem, amor, ódio, tristeza, alegria. Preste atenção. E aí, eu vou falar com você, é claro, das nossas vontades, que são geradas, os nossos desejos, vontades, escolhas. Quem faz é a alma.
Quem faz as decisões é a alma, porque você, para tomar uma decisão, você vai levar em consideração tudo isso que eu mencionei. Seus pensamentos, aquilo que você conhece, as emoções envolvidas, para que você possa, então, tomar uma decisão, expor a sua vontade. Então, presta atenção, a alma, ela é mente, que tem uma emoção, que vai gerar uma vontade. Uau! Você entendeu? Na minha mente, tudo começa na minha mente. Tudo começa na minha mente. Através daquilo que eu penso, que eu decido, é que minha alma, a alma que tem que ir bem, ela vai fazer as suas escolhas. E é através disso que eu penso, que eu vou gerar uma emoção, um sentimento, que vai gerar um desejo, uma vontade, consequentemente uma ação, uma atitude, um comportamento. Então você já entendeu, queridos, que o starter para nossa alma é o nosso pensamento. Aí a Bíblia não é claro que ela fala, lá em Provérbios, assim como o homem pensa, assim ele é. Não é, eu sou bonito, então eu sou bonito. Não, não é isso não, queridos. Eu sou rico, então eu sou rico. Não, porque não basta você pensar. O que a Bíblia está dizendo, então? Aquilo que você pensa vai gerar emoção, que vai gerar comportamento. Então, tenha cuidado com a sua alma. Tenha cuidado com aquilo que você pensa. Por quê? Quanto é que vale uma alma? Quanto é que vale uma alma? Marcos 8,36 diz assim: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. A nossa alma, e João deixa isso claro, precisa estar bem para que todas as coisas estejam bem. Então, não adianta você com a alma péssima. Eu tenho que botar minha vida financeira em dia. Primeiro coloque a sua alma em ordem, a sua vida espiritual em ordem. Aí você vai ter condições de organizar as outras coisas. As pessoas não estão preocupadas com a alma. As pessoas estão preocupadas com dinheiro, as pessoas estão preocupadas com o corpo físico, as pessoas estão preocupadas com coisas que na verdade serão decorrentes de algo que é muito maior, chamado alma. Mas as pessoas não estão preocupadas. Por isso que quando encontram uma pessoa, aí ela começa a querer cuidar, entre aspas, da alma. É uma pessoa muito espiritualizada. Ela está no budismo, daqui a pouco ela queima incenso, ela fica... ela é espiritualizada. É maluca, me desculpe. Está perdendo tempo com um monte de coisa, me desculpe. Quer ser espiritual? Venha para Jesus Cristo. Aí você vai conhecer a verdade espiritual que a palavra dele declara. O mundo está cheio de baboseiras, porque as pessoas estão tentando consertar a alma, mas estão no lugar errado. Estão no lugar errado. Elas estão levando um carro para fazer, como é que faz lataria? Lanternagem. Aí bate na porta da manicure. Você pode fazer lanternagem aqui no meu carro? Eu quero cuidar do carro. Mas, meu filho, é manicure. Tá, eu vou no médico. Aí bate lá na porta do carpinteiro. Será que você podia me ajudar? Eu sou carpinteiro. Não basta querer cuidar da alma. Precisa fazer da forma certa. Mas as pessoas acham que basta o querer cuidar. Se a gente estiver cuidando, mas da forma errada, o resultado, queridos, não vai ser plausível. Não vai ser aquilo que nós esperamos. Sabe qual é a grande questão no reino espiritual? Controlar a alma. É só isso que Satanás quer. Controlar a alma. Controlar o que você pensa, basta. Porque o que você pensa por si só, se ele controlar, vai gerar em você sentimentos que vai gerar atitudes. É essa a grande questão. Quem tem o controle da sua alma? Quem tem o controle dos seus pensamentos, dos seus desejos, porque afinal de contas, eles foram gerados por seus pensamentos. Quem é que tem o controle da sua alma? Quem efetivamente controla a sua alma? A gente controla ar-condicionado, televisão, a gente controla tudo com controle remoto hoje em dia, com iPad, com iPhone, a gente controla tudo. E a alma? O problema é que a maioria das pessoas não controla nem a sua própria alma, porque não tem uma coisa que é fruto do Espírito, domínio próprio. Domínio próprio, pastor, é parar de comer quando o estômago estiver cheio. É sério isso? As pessoas acham que domínio próprio é isso. É dizer não para comida quando já estiver satisfeito. É dizer não para, não vou beber mais suco não, que eu já matei a minha sede.
E isso é fruto do Espírito, queridos. Fruto do Espírito faz bem para a alma. Domínio próprio significa assim, eu domino o que vai para a minha alma. E como é que eu faço esse domínio? Como é que eu faço esse controle? A grande questão é que a maioria das pessoas não quer controlar os seus desejos. Ainda diz assim, eu não controlo meus desejos. É claro que eu e você controlamos. Assim como nós controlamos o carro, assim como nós controlamos a nossa casa. Somos nós que decidimos. Provérbios 4:23 diz assim, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Coração aqui é alma. Acima de tudo, guarde, controle o seu coração, a sua alma, pois dele depende toda a sua vida, da sua alma vai depender toda a sua vida, da sua alma, da minha alma depende a minha vida, e não é só a vida eterna não. Eu disse aqui que nós somos o que pensamos. Cogito, ergo sum. Atenção, meus queridos advogados, latim. Cogito, ergo sum. 1637, Descartes. Penso, logo existo. Um maluco. Sabe como é que ele chegou a essa conclusão? Eu não sei se eu existo. Eu estou duvidando da minha existência. Será que eu existo? Será que essa minha existência é real? É claro que eu estou resumindo a filosofia. Peraí, mas eu estou pensando. Não, então, se eu sou capaz de pensar, então, se eu tenho pensamento, tem existência. Cogito ergo sum. Então, eu penso, e se eu penso, então eu existo. Essa conclusão era para ele comprovar a existência dele, que em um determinado momento ele começou a duvidar. Quem estuda filosofia, é claro que eu estou resumindo, mas queridos, o que nós pensamos é tão importante que nos define. Mas olha só, não é pensamento positivo. Eu posso, eu vou, eu consigo, eu não vou comer esse bolo, eu não vou. Não é isso não, gente. É muito mais profundo. Porque o crente hoje, ele anda tão tacanho nas coisas espirituais, ele anda tão limítrofe na realidade espiritual, que você tem que ficar mostrando que os horizontes são mais amplos. Salmo 119, versículo 1 e 2 diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. De longe Deus sabe quem nós somos. De longe Deus sabe o que é que nós estamos fazendo na igreja hoje. De longe Deus sabe quais são os motivos que nos levam a adorá-lo. De longe Deus sabe, no verdade, quem é crente e quem não é. De longe Deus sabe através do pensamento quem está brincando com Ele e quem não está. E infelizmente as igrejas estão cheias de pessoas que estão brincando, não percebendo que de longe Ele percebe os nossos pensamentos. A grande questão é que como a gente pensa e ninguém lê, isso é o que vocês pensam, tá? Eu tenho o dom de ler pensamentos. Tem gente assustada agora, meu Deus, tem misericórdia. Ninguém lê mente, gente. Essa história de telepata é mentira. Ninguém lê mente. Mas as pessoas acreditam em tudo, né? Acreditam em cartomante, quiromante, borra de café, acreditam em qualquer baboseira. As pessoas acreditam em qualquer coisa. Acreditam até que aquele cara é honesto, então já viu. Mas ele percebe os meus pensamentos, a gente não engana Deus. A gente não engana Deus. A gente precisa estar consciente que existe uma coisa chamada, espiritualmente falando, batalha na mente. Existe uma batalha na mente, essa batalha é a guerra espiritual. Batalha espiritual, pastor, adoro esse tema. Pastor, é tão místico, é tão esotérico. Eu fico imaginando logo, o demônio lutando com o anjo, espada para lá, espada. Querido, isso é filme de capa e espada que você viu na sessão da tarde. É sério que isso para você é realidade espiritual? Tem gente que é assim, batalha espiritual. Anjo, angard, pá. Isso não é batalha espiritual não. Isso é uma coisa maluca que você idealizou na cabeça. Não é capa e espada. Não é como as pessoas falam, é Jorge matando o dragão. O que é Jorge matando o dragão? É sério que é isso? Que é luta espiritual para você? É aqui, na nossa mente. Dentro de mim, dentro de você. E existe uma batalha em nossa mente o tempo inteiro. Romanos 7, versículos 18 a 20 mostra isso. Diz assim, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse
eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Como pastor, que é o que você mais ouve as pessoas, não pastor, eu não queria, mas aconteceu. Claro que queria, deixou acontecer, e se deixamos acontecer, é porque nós quisemos. É essa falsa, olha só, nada de bom habita em mim. Eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo. Por que você não consegue? Ele vai dizer lá embaixo, por quê? Porque o pecado habita. Porque nessa batalha quem está vencendo é o pecado. Porque as pessoas, isso mesmo, Paulo, continua, você está falando comigo, Paulo. Vai lendo. As pessoas só isolam o versículo. Vai lendo. Aí ele diz assim, olha, eu tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo. Eu também não, Paulo. Você é igualzinho a mim, cara. Eu tenho o maior desejo de andar na presença do Senhor, mas o mundo me atrai muito. São meus colegas, sabe? E não é só jovem, não. Tem cara barbado velho, que é a mesma situação. Eu tenho vontade de andar na palavra de Deus, mas, a carne é fraca, o espírito é de porco. Mas é coisa muito triste. Ainda diz assim, pois o que faço não é o bem que desejo. Paulo, meu Deus, que cara sábio. Eu sou assim. Mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo. Eu também continuo. Eu também sou que nem você. Está vendo, pastor? Sou que nem Paulo. É? Ora, queridos, então Paulo responde para você. Se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Aí você já disse, quem controla sua alma. Se é isso que você já sabe quem está controlando a sua alma. A Bíblia, queridos, ela é precisa, ela é clara. Nós somos bombardeados diariamente, a todo momento, por pensamentos que nos afastam de Deus. Sugestões de Satanás para derrubar a todos nós. O tempo inteiro. Bombardeado para não crer nas promessas de Deus. Bombardeado para que, eu não consigo ir adiante. Bombardeados para nós começarmos a relativizar as verdades bíblicas. Não é bem assim. Essa semana teve isso aí. Todo mundo tomou conhecimento de uma determinada senhora que, em nome do Evangelho, tirou a roupa. E aí? Aí, literalmente, é uma relatividade do Evangelho, é isso? Não, a Bíblia fala, amai-vos. Isso é amar uns aos outros? É isso? Vocês estão entendendo qual é? Presta atenção, não, pastor, olha só. Até semana eu estava conversando com uma pessoa, eu estava falando com essa pessoa sobre a alta crítica e a baixa crítica bíblica. Porque não foi só, Immanuel Kant pensou no criticismo, mas aí, a alta crítica é analisar para ver se os textos bíblicos são verdadeiros. Sério? Sou eu que vou dar o aval para dizer que é de Deus? Não é mais Deus que diz o que é dele ou não é? É o Álvaro? Porque afinal de contas eu sou muito intelectual. Eu sou muito brilhante, eu sou muito inteligente. Essa é a nossa... E aí sabe quem está trabalhando na minha alma? Satanás. Cara, você é bom demais para crer nessas histórias. Você é intelectual demais para acreditar nisso daí. Você é muito inteligente para cair nessa lábia. Essa argumentação é furada, rapaz. Você não está entendendo? E aí quem está controlando meus pensamentos? Sou eu? É Satanás. Queridos, é tudo que Satanás quer. É controlar nossa alma, controlar o nosso pensamento. Paulo, ele escreve aos Coríntios falando de uma batalha que se dá na mente. E que as pessoas precisam entender. Em 2 Coríntios 10, 4 a 5 diz assim. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Pretensão e argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus, seja qual for a origem delas. A Bíblia diz, nós temos que destruir. E aí ele vai mais ainda. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A Cristo, a palavra de Deus. Destruir argumentos, queridos, é destruir falsas argumentações contra Deus, contra Jesus, contra a sua palavra. Mas isso existe. Talvez alguns de vocês já tenham lido, e é perigoso até que as pessoas leiam.
Graças a Deus, algumas coisas, teologicamente, eu leio, porque graças a Deus eu sei onde a minha fé está edificada. Tem um maluco chamado Celso, e talvez você já tenha ouvido a mensagem, até porque Agostinho escreveu um livro contra as argumentações desse, que é contra Celso, ou seja, contra o que ele diz. Que diz que Jesus, na verdade, Maria não tinha nada de virgem, ela era uma piriguete, e que Jesus era filho de um soldado romano chamado Pantera. Aí, começaram a pesquisar arqueologicamente vestígios desse soldado que é o pai de Jesus. Porque Jesus não é filho de Deus. Gente, sabe, muito legal. Estou gostando dessa argumentação, dessa lógica, é um exercício mental muito bom. E aí, desculpe, tem um bando de ignorantes que vai sendo arrastada por isso aí. Maria Madalena e Jesus tinham casa. Maria Madalena e Jesus, de noite, de dia eles andavam pelo deserto, mas de noite a coisa ali rolava. Aí vem, porque Pedro tomou o lugar de Maria Madalena. Maria Madalena que era líder. Jesus deixou Maria Madalena. Pedro ficou com raiva porque ela era mulher. Aí as feministas aplaudem, empoderamento. A Maria Madalena. E aí, documentários, livros. Aí vem aquele Dan Brown, escreve o Código da Vinci, que o mundo inteiro leu. E aí é seduzido por um bando de inverdades. E aí eu não tenho paciência para conversar com pseudos intelectuais que vêm com esses argumentos. Mas Celso escreveu, mas Deus disse. Quem é maior, Celso ou Deus? E aí, queridos, a Bíblia fala, destruindo argumentos. Pretensão, toda a pretensão contra o conhecimento de Deus. Arrogância do conhecimento humano para excluir Deus. E eu fico impressionado com a quantidade de pessoas, e crentes também, está aí gente, acabei de mencionar uma realidade que está todo mundo comentando, como é que pode estar rasgando a Bíblia? Tá. A Bíblia está sendo rasgada nos púlpitos, assim ó. Você sabe quem sou eu? Você sabe quantas décadas eu estudei de sociologia, filosofia, de antropologia, de não sei mais o quê? Eu sei, eu tenho autoridade para falar. A única que tem autoridade para falar é a palavra de Deus. Sabedoria humana, a Bíblia já diz, dizendo-se sábios, os homens tornaram-se loucos. Mas o mais triste é você ver as pessoas se tornando cativas desses pensamentos. Quando a Bíblia, presta atenção, Paulo deixa claro, nós levamos cativos nossos pensamentos. Para quem diz que não controla o que pensa, a Bíblia não diz isso. Pastor, eu não tenho como controlar o que eu penso. É mesmo, mas a Bíblia diz que eu posso levar cativo qualquer pensamento, para torná-lo obediente a Cristo, para torná-lo submisso, obediente à palavra de Deus. Está mostrando o seguinte, pensamento que não leva à obediência, é vazio, é fútil, não tem razão de ser, vai levar para longe de Deus. A gente tem que ter muito cuidado, por isso que a gente precisa conhecer a Bíblia, precisa conhecer a palavra, para pensar aquilo que ela diz. A Bíblia assim, levo cativo. Eu acho forte, mas eu acho sensacional isso. Levar cativo, queridos, e graças a Deus, no reino espiritual, não tem STF, não tem segunda instância, não tem terceira instância, porque se o pensamento está na segunda instância ou está na terceira instância? Porque se estiver na segunda instância, não pode estar cativo. E brincadeiras à parte, eu prendo o meu pensamento, qualquer que seja. Quer me levar para longe de Deus, quer me fazer transgredir no meu comportamento, quer fazer corromper o meu caráter, quer alterar o meu temperamento, quer mudar aquilo que eu falo, eu e você em Cristo temos poder para prender esse pensamento e ainda falar assim, cara, você está preso e agora você vai obedecer a Jesus Cristo. Quem é que prende o pensamento? É o Espírito Santo? Olhem para mim, quem é que prende o pensamento? Jesus, prende meu pensamento, Senhor. Ai, tem um monte de crente, ai Senhor, tira de mim esse pensamento. Ai Senhor, tira de mim esse pensamento. Quem leva cativo é você, sou eu. Olha a Bíblia, lê a Bíblia. Eu levo cativo, eu prendo. Eu digo que vai obedecer a Cristo, eu decido. Tem um monte de gente, pastor, eu não consigo. Deus sabe como eu tenho feito campanha de oração. Pastor, tem feito jejum, pastor, ainda chora. Ai, a Bíblia é uma amargura tão grande, porque eu tenho pedido, Senhor, afasta de mim esse pensamento, afasta de mim esse pensamento, afasta de mim. Espera aí, você vai ler 2 Coríntios 10. Leva cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Agora, se você deixar ele solto, querido, ele não vai se tornar obediente. A Bíblia é clara, você prende.
ele fica cativo e aí você vai torná-lo obediente a Cristo. Somos nós que decidimos destruir argumentos, destruir pretensão e levar cativo nosso pensamento. E para terminar, porque a hora não vai me permitir avançar, o alvo de Satanás é a sua mente. O alvo de Satanás é a sua mente. As armas dele são mentiras sutis, são mentiras muito inteligentes. Quer ver? Toda forma de amor vale a pena. É um versículo, né, pastor? Não, meu filho, isso é um verso da música do Lulu Santos. Ah, é? Eu pensei que fosse versículo. Vocês estão rindo? Mas uma pessoa já falou isso para mim. Mas por que a Bíblia diz que toda forma de amor vale a pena? Eu falei, infeliz. Você ouviu o Lulu Santos cantando, agora está botando isso na Bíblia, a pessoa não sabe, nem conhece Bíblia. Deus não vai lançar ninguém fora, porque Deus é bom. No final, Deus salva todo mundo, porque Ele é bom. Ele é bom, mas Ele não é burro, gente. Precisamos contextualizar a Bíblia aos tempos atuais, pastor, porque a Bíblia foi escrita 2.000 anos, 3.000 anos, aquilo ali está fora do contexto, pastor. Tem que contextualizar, aquilo que era já não é mais. E aí a Bíblia vem, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Ele não muda, a palavra dEle não muda. O que era pecado há 3.000 anos é pecado hoje. O que era pecado há 4.000 anos é pecado hoje. O que era pecado no tempo de Jesus Cristo é pecado hoje. E até Jesus voltar vai continuar sendo pecado. Mas por que depois não vai ser mais? Porque fechou a porta da graça. Aí acabou. Quem aceitou, aceitou. Quem não aceitou, não aceita nunca mais. Fechou a porta da graça. Aí tem muita... eu acho que a Bíblia é um conto de fábulas, pastor. Bonitinhas, etc, etc. Está indo muito para Orlando, está indo muito lá visitar a sua família. Entendeu? Está visitando muito o parque da Disney, achando que a Bíblia é um parque de diversões. Deus não quer tanta coisa assim como o pastor diz da gente, não. Não. Deus não quer. Deus não quer. É melhor isso do que a Bíblia, né? Porque Satanás fala assim, Deus não quer tanto assim, não. Eva, não é bem assim como Deus falou, não. Eva, presta atenção. Desde o início o argumento dele é o mesmo. E as pessoas continuam caindo. O processo satânico, queridos, é lógico. Mas ele não é verdadeiro. Tentação no Éden. E eu vou encerrar aqui. Gênesis 3, de 1 a 7. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Deus proibiu um fruto, das árvores do jardim? Respondeu a mulher serpente, não, podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Aí a serpente, Satanás, não, que exagero, certamente vocês não vão morrer. Exagero, esse Deus é muito exagerado, é que nem esse pastor Álvaro aí, exagerado demais, pode comer, pode fazer, você não vai para o inferno não, você não vai morrer não. Satanás, desde o início, o argumento dele é o mesmo. Olha como ele vai, certamente, Deus falou, mas certamente vocês não vão morrer. O que Deus fala não tem validade. O que Deus escreve na Bíblia não tem validade. O que tem validade é o que Satanás diz através do coração humano, através da mente humana. Esse é o perigo. E essa é a grande cilada. Porque Deus sabe. Aí vem logo o nome de Deus. Porque Deus sabe. Pastor, Deus conhece meu coração, pastor. Você está falando isso tudo, mas Deus sabe. Olha o que Satanás está dizendo ali. Deus sabe. Eu não fiz, mas Deus sabe, pastor. Você pode não, mas Deus, aleluia, Deus sabe. É sério, gente. Olha o que Satanás diz para Eva. Deus sabe. Aquilo que a gente continua dizendo até hoje. Não fiz, mas Deus sabe. Não faço, mas Deus sabe. No meu comportamento não é esse, mas Deus sabe. Porque só Deus sabe. Mas é claro que só Deus sabe. Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Aí Satanás continua, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Isso mesmo, nós precisamos evoluir, a nossa mente tem que evoluir, para a gente conhecer o bem e o mal, o gnosticismo. Quando a mulher viu que a árvore, aí depois ela começa o quê? Pensou, emoção, um desejo.
Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. O adversário quer que eu e você criamos em pensamentos mentirosos a respeito de Deus e a respeito de nós mesmos. Mas eu quero lembrar você que esse cara é o pai da mentira. Ele está colocando a você uma verdade quando ele é o pai da mentira. Se ele é o pai da mentira, ele não tem como colocar verdades. E as pessoas estão se submetendo a verdades que Satanás tem colocado e desprezando o cuidado com a sua alma através do seu pensamento. Use uma coisa chamada capacete da salvação. Proteja a sua mente. Escolha o que você vai pensar. Agora, olha só. Está aí o conhecimento da psicologia que diz: tudo que você vê, ouve, tudo que você viu, ouviu, sentiu, ou até mesmo falou, está gravado na sua memória. Não tem como apagar. Não tem como apagar. Tem aquele filme, né, da mente brilhante, não sei do que apaga mesmo. Não tem como. Tudo que a gente vê está aqui dentro. E é isso que vai gerar nossos pensamentos. Se eu estou vendo coisas desprezíveis, meus pensamentos serão desprezíveis. Não tem como você dizer: ai pessoal, eu adoro um game violento, eu adoro cortar a cabeça, ver sangrar, eu adoro ver filme que dá tiro, mata todo mundo. Aí a sua alma é uma alma pacífica, é sério isso? Não tem como você ficar vendo filme de terror, de demônios, e depois ter o seguinte: não, eu vou ter uma noite tranquila, minha alma vai estar bem. Sua alma vai estar infestada de demônios, sua alma vai estar infestada de tudo aquilo que você... Porque a gente sonha com aquilo que a gente já viveu, é isso aí. A psicologia está aí, a gente sonha para colocar em ordem a nossa mente. Os crentes, nós precisamos ter mais cuidado com o que nós vemos, com o que nós estamos falando, quem nós estamos ouvindo, tudo aquilo que nós estamos colocando para dentro da nossa alma, porque tudo vai bem quando a nossa alma for bem. Guarde seu pensamento. Filipenses 4:8 dizem tudo aquilo que eu e você devemos pensar. A Bíblia diz assim: meu filho, quer que a sua alma vá bem? Pense nisso. Está lá, é só eu e você lermos. E aí a nossa alma vai bem, quando a nossa mente produzir pensamentos obedientes a Cristo, que geram louvor. Se nisso há louvor, nisso pensai. Eu penso naquilo que eu quero, minha alma é aquilo que eu decidi que ela seja. E eu decidi que ela vai ser salva eternamente, sabe por quê? Porque eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. Eu escolhi, eu decidi. É escolha individual. A gente escolhe pecar ou não pecar, obedecer ou não obedecer. A gente escolhe destruir ou não destruir, pretensões, argumentos falaciosos. A gente escolhe como vai ser a nossa alma. Amém? Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.